Essa é mais uma continuação da obra. Sou milionário, então ser mulherengo não parece tão absurdo, certo? Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Ao ouvir o som do cartão sendo aceito, Shen cruzou os braços, arregalou os olhos e não pôde deixar de se impressionar. Não esperava por essa, Jian Shen. Então você é um super rico de segunda geração? Como conseguiu esconder isso tão bem na escola? Parecia até bolsista. Shuya, com o rosto corado, bateu palmas discretamente e concordou. Isso mesmo, Jian Shen. Eu nunca andei num Ferrari. Mais tarde você tem que me levar para dar uma volta, viu? Naquele instante, os pontos de simpatia acima da cabeça dela dispararam para 95, como foguete em contagem regressiva. Jian Yun, ajeitando os óculos como quem ia soltar uma análise séria, comentou. Shuya, acaso você não percebeu que o Jian Shen comprou esse carro por causa da Zhou Ying? Um Ferrari só tem 2 lugares. Parece que vai sobrar alguém sem carona. Mas Shuya não se deu por vencida. Cruzou os braços, ergueu o queixo e rebateu com firmeza. E por que eu não teria lugar? O banco do passageiro é meu. A Zhou Ying não tem que trabalhar? Além disso, sendo modelo de carros, aposto que já experimentou mais bancos do que motorista de Uber. Enquanto isso, Jian Shen só conseguia resmungar por dentro, olhando para os pontos de simpatia de Shuya subirem feito ações em alta. Mas eu não fiz nada. Por que essa mulher gosta cada vez mais de mim? Vai entender. Recuperando-se, ele virou-se para Zhou Ying, sorriu e disse com firmeza. Jian Yun tem razão. Esse carro só fica realmente bonito com você sentada nele. Zhou Ying ficou sem palavras, surpresa com o elogio repentino, claramente não estava no script. Shuya, por outro lado, quase soltou fumaça pelas orelhas. Encarou Jian Shen e disparou. Jian Shen, ouvi dizer que você terminou com a Zalgia. Não foi por causa da Zhou Ying, né? Em sua mente, Shuya pensava, mesmo que eu não consiga nada para mim, não vou deixar a Zhou Ying ter paz. Zhou Ying, por sua vez, ficou extremamente chocada. O quê? Jian Shen terminou mesmo? Mas ele não tratava a Zalgia tão bem antes. Era difícil acreditar, já que parecia ser o casal perfeito da escola. Vendo a reação da colega, Shuya sorriu disfarçadamente, satisfeita por ter jogado a bomba. Foi então que Jian Shen se levantou de repente, passou o braço pela cintura de Zhou Ying, entre brincadeira e sinceridade, disse. Eu terminei com a Zalgia, mas isso não tem nada a ver com ninguém. Muito menos com a Zhou Ying. Mas, convenhamos, sendo ela tão bonita, que homem não ficaria balançado? Nesse momento, Shen Siban arregalou os olhos ao notar o relógio no pulso de Jian Shen e exclamou. Uau, esse relógio vale mais de 10 milhões de yuans, não é? Inacreditável, vir comprar carro e ainda desfilar com um luxo desses. Logo em seguida, mudou o tom para um tanto ressentido. Engraçado. Na escola, quando pedíamos para você pagar alguma coisa, você chorava, dizia que estava duro. No fim, era só teatro? Jian Shen se ajeitou, colocou as mãos nos bolsos e respondeu com a calma de quem estava acima da discussão. Já terminamos a escola. Tirei uma boa nota no vestibular e minha família me premiou. Fazer o quê? Eu não podia recusar. Até então calado, Ludon finalmente abriu a boca, com um tom meio impaciente. Já está tarde. Melhor procurarmos logo um lugar para jantar, senão vamos acabar presos no engarrafamento. Por dentro, porém, ele pensava, eu sei que ele só está se exibindo, mas, fazer o quê? Não tenho como competir. Shuya, que parecia ter feito da insistência um esporte olímpico, se aproximou de Jian Shen mais uma vez e convidou. Jian Shen, venha jantar com a gente. Depois podemos até dar uma volta pela cidade, que tal? Mas Jian Shen balançou a cabeça e respondeu sem rodeios. Não dá. Já tenho compromisso hoje à noite. Quando tivermos tempo livre, a gente marca de novo. Ao ouvir isso, Shuya não conseguiu esconder o brilho nos olhos. Respondeu animada,
quase como quem acabava de ganhar uma medalha. Está bem, então fica combinado. Quando voltarmos para a capital, entre em contato comigo. Quando todos já tinham ido, Jian Shen se virou para Zhou Ying e disse de forma casual: Zhou Ying, continue com o seu trabalho. Eu vou dar uma volta por aí. Ela sorriu com elegância e respondeu: Sim, obrigada. Mas antes que ele se afastasse de vez, Jian Shen deu um passo a mais em sua direção. Seus rostos ficaram perigosamente próximos quando ele falou, firme: Somos colegas de classe, não precisa dessa formalidade toda. Nos vemos na próxima. E, como quem não queria nada, acrescentou: Aliás, melhor já combinarmos um próximo encontro. Dito isso, Jian Shen se afastou tranquilamente e continuou passeando pela exposição de carros. Ao parar diante de um veículo chamativo, uma atendente, que havia presenciado a compra impressionante de minutos atrás, correu até ele com entusiasmo. Senhor, o senhor está procurando outro carro? Perguntou, apontando para o veículo diante dele. Este vermelho rosado é realmente lindo. Foi customizado especialmente para clientes do sexo feminino. Além do design exclusivo, possui freios de segurança, visão noturna, assistente de condução, enfim, um arsenal de tecnologia. Jian Shen ouviu a explicação, passou a mão no queixo e se pegou imaginando Xiao ao volante. Esse carro combina perfeitamente com ela. É como se tivesse sido feito sob medida. Então, sem pensar muito, perguntou: Quanto custa esse carro? A atendente respondeu, mantendo a postura profissional, mas quase tropeçando na própria animação. Senhor, devido ao equipamento de alta categoria, o valor total é de 9,5 milhões de yuans. E, se o senhor comprar, incluímos 3 anos de manutenção gratuita. Antes mesmo que ela terminasse a frase, Jian Shen a interrompeu com a naturalidade de quem pedia troco em bala. Tudo bem, passe no cartão agora mesmo. A atendente, empolgada, exclamou com brilho nos olhos. Perfeito! Farei os trâmites imediatamente. Ainda sem sair do lugar, Jian Shen ergueu a mão e acrescentou com naturalidade. Ah, certo, e organizem também uma cerimônia de entrega do carro. Não tem problema. A funcionária abriu um sorriso confiante e respondeu prontamente. Claro que não. Garanto uma cerimônia solene, do jeito que o senhor merece. Peço apenas que me acompanhe e aguarde um momento. Enquanto caminhavam juntos, Jian Shen fez questão de reforçar, com ar prático. Não precisa complicar. Estou comprando para dar de presente a outra pessoa. Faça tudo rápido, depois envio o endereço de entrega. A atendente assentiu e repetiu, sorridente. Entendido. Procederei agora mesmo. Depois disso, Jian Shen seguiu para a sala de espera. E foi nesse instante que uma streamer surgiu, posicionando-se ao lado do carro recém-comprado por ele, já pronta para exibir tudo ao vivo. Amigos da live, olhem só esse super esportivo vermelho rosado. Essa cor não é nada comum, transmite juventude, ousadia, e convenhamos, nenhuma garota teria coragem de rejeitar um presente desses. Imaginem só o ar-condicionado desse carro. Algum cavalheiro interessado em levar? Dizia ela, cheia de energia. De repente, enquanto lia os comentários, arregalou os olhos e retrucou em voz alta. O quê? Como assim rosa não é bonito? Então o super esportivo só pode ser amarelo ou vermelho? Gatinho, se você der esse carro de presente para uma garota, conquista o coração dela na hora. Pode apostar. Ainda empolgada, a streamer avançou alguns passos e acabou chegando bem perto do local onde Jian Shen estava sentado, sempre com o celular em punho. De repente, virou a câmera em sua direção e disparou. Não acreditam em mim? Pois vejam vocês mesmos, aqui está um cara bonito, ao meu lado, também admirando esse super esportivo rosa avermelhado comigo. Deem muitos likes. Quando batermos 3.000 curtidas, vou entrevistá-lo ao vivo para que compartilhe suas impressões. Ao perceber que o cliente estava sendo importunado, a atendente correu e interveio com firmeza. Com licença,
senhorita, veio reservar um carro ou apenas olhar? A moça congelou por um instante e respondeu, visivelmente nervosa. Eu só queria dar uma olhadinha. A funcionária, sem perder o tom profissional, insistiu. Então, poderia mostrar um comprovante financeiro, por favor? O pedido caiu como uma bomba, já que toda a situação estava sendo transmitida em tempo real. Do outro lado da tela, os internautas não perdoaram e começaram a disparar comentários. O quê? Nem olhar mais pode? Que bobagem é essa? Outro escreveu. Meu Deus, daqui a pouco só vão deixar chinês ver carro importado pela vitrine. E, claro, as mensagens vinham recheadas de emoji chorando de rir, transformando a cena numa verdadeira comédia improvisada. A streamer, já irritada, apontou diretamente para Jian Shen e reclamou em voz alta. Como assim? Até para olhar eu preciso provar solvência? Eu acabei de ver aquele cara bonito entrar direto aqui dentro, sem mostrar nada. Era quase como se tivesse levado a situação para o lado pessoal. A atendente, porém, manteve a postura profissional e respondeu com seriedade. Sinto muito, senhorita. Esse é o procedimento padrão da loja. Falou educadamente, mas firme, como quem repete uma regra que já disse centenas de vezes. A streamer, sem argumentos, apenas fechou a cara. O brilho de entusiasmo deu lugar a uma expressão de pura frustração. Do outro lado da tela, a audiência da live não perdeu tempo. Coitadinha da streamer. Na Lamborghini pedem comprovante de 7 dígitos só para dar uma olhadinha. Parece que ela tá na porta faz horas e ninguém dá atenção. Mais um dia difícil na vida das pequenas streamers. Vai lá, streamer, pede ajuda pro milionário que tá do seu lado. Enquanto isso, todos os olhares acabaram se voltando para Jian Shen, como se ele fosse o protagonista de um reality show improvisado. Do outro lado, sentado em um carro próximo, Zhou Ying observava tudo em silêncio. Seu coração acelerava a cada cena. De verdade. Jian Shen é mesmo muito rico. Em menos de meia hora já gastou 20 milhões. Seu rosto corou ao pensar nisso. Afinal, mesmo quando sua família não tinha problemas financeiros, ela jamais teria coragem de gastar tanto em tão pouco tempo. Não importa o quanto estivéssemos bem de vida, nunca poderíamos esbanjar desse jeito. O tempo voou e, 2 horas depois, com todos os trâmites concluídos, Jian Shen se espreguiçou satisfeito. Pronto! O superesportivo já está a caminho da Shaoxiao. Agora é hora de pegar as chaves da Ferrari. Ele então se dirigiu ao gerente, que lhe entregou as chaves com um sorriso respeitoso. Aqui estão, Sr. Jian. Aliás, o senhor já decidiu o que deseja fazer com a placa? Jian Shen levou a mão ao queixo, pensativo. Embora a Ferrari ofereça serviço de emplacamento, eu não sou residente de Xangai. Não posso ter uma placa local. Mas se eu recorrer a certos métodos, talvez consiga uma matrícula exclusiva de lá. Preciso pensar bem nisso. Foi nesse exato momento que o sistema emitiu uma notificação, como se estivesse ouvindo seus pensamentos. Foi atribuída aleatoriamente a placa AJC11 ao proprietário. A matrícula havia sido sorteada pelo Departamento de Gestão de Veículos, e o pessoal responsável já se encaminhava para auxiliá-lo com os documentos. Jian Shen não pôde evitar um suspiro. Esse sistema, até nisso pensa por mim. Esse sistema é realmente atencioso. Enquanto ponderava sobre a placa, surgiu um funcionário carregando um maço de documentos e anunciou com educação. Senhor Jian, sua placa já está pronta. Agora vamos ajudá-lo com o registro. Jian Shen sorriu e respondeu, tranquilo. Certo. Trocaram mais algumas palavras. Em seguida, o funcionário foi instalar a placa na Ferrari. Ao assistir à cena, o gerente começou a suar frio e pensou, em voz baixa para si mesmo. Será que essa é mesmo uma placa de Xangai? E, as letras JC são exatamente as iniciais do cliente. Em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi tanto poder concentrado numa única pessoa. Vendo o gerente atônito, Jian Shen aproximou-se, deu-lhe um tapinha no ombro e comentou, descontraído. Não complique.
Eu só reservei esse número de placa, nada demais. O gerente, por dentro em choque, tentou racionalizar. Ele não quer explicar. Mas tratar os outros como tolos. Isso aí não se consegue só reservando, né? E ainda trouxeram pessoal especializado para instalar? Que influência é essa? Mesmo assim, respondeu com polidez. Sem dúvida, Sr. Jean. A sua sorte é notável. Até a placa tem um significado especial. Admirável. Poucos instantes depois, a instalação estava concluída. Um jovem funcionário se aproximou, formal. Sr. Jean, a instalação foi concluída. O gerente, ainda cheio de dúvidas, manteve a postura respeitosa. No íntimo, tinha quase certeza, o tal Sr. Jean devia ser neto de algum magnata ou parente de uma autoridade importante, porque uma pessoa comum não teria nem de longe esse poder todo. Alguns minutos depois, com tudo resolvido, Jian Shen se aproximou de Zhou Ying. Ela, corada, passou a mão pelos cabelos e disse com sinceridade. Jian Shen, muito obrigada por hoje. Em seguida, aproveitou a deixa e sugeriu. Já estou quase saindo do trabalho. Se você não estiver ocupado, que tal jantar comigo hoje? Jian Shen ia responder, mas o telefone tocou antes que pudesse abrir a boca. Atendendo, perguntou de pronto. Alô? Do outro lado da linha veio a voz de Shen Siban, tomada por uma dramaticidade genuína, lágrimas na voz, quase em pânico. Jian Shen, eu acabei de levar uma desilusão amorosa. Venha depressa. Preciso que você venha tomar uma bebida comigo, senão eu vou me jogar no rio Ampo. A angústia na voz do amigo era palpável. Shen Siban soava dilacerado, desesperado. Pedia, quase implorando, que Jian Shen fosse ao seu lado beber para afogar as mágoas, e até ameaçava um gesto extremo caso ele não aparecesse. Ao ouvir tudo aquilo, Jian Shen não pôde evitar um suspiro de impotência. A cena o deixou em choque. Era difícil acreditar que a situação tivesse chegado àquele ponto. A preocupação tomou conta dele, afinal, a voz do amigo transbordava desespero. Ainda em choque pelo que escutava, Jian Shen respirou fundo, e disse com calma. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Apoie o canal, seja membro, ou faça uma pequena doação para que assim eu possa continuar criando mais vídeos. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente. E isso é um até logo, nos vemos na próxima! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.